fofoqueira também. Olha, o tema é maravilhoso. É uma viagem mesmo e acredito que todos nós aqui vamos estar juntos nesse coletivo mesmo de pensamento e a gente entrar dentro do tema porque é profundo demais e traz para nós tanta informação e são informações tão importantes para nós enquanto ser humano, enquanto individualidade. Inclusive Joana de Ângeles fala isso. Quando é que nós vamos começar a evoluir? Quando começarmos a nos entender como individualidade. Quando a gente começar a entender que é a minha evolução que vai fazer com que a minha comunidade, com que o meio que eu convivo evolui, a gente vai mudar completamente de patamar. Aí a gente vai estar entendendo o que é de fato evolução. Então vamos começar? Porque trouxe amigos muito queridos aqui para nos acompanhar esta noite. Esta noite vamos estar junto com Emmanuel, Kardec, Luiz, André Luiz, Leon Denis, que são companheiros nossos de jornada, que muito nos traz, né? São amigos queridos que dedicaram para trazer e deixar uma obra para que nós pudéssemos aqui ficar aquecendo o nosso pensamento. E a gente já começa com a frase: o pensamento é o alicerce da vida. Esse pensamento é o alicerce da vida, está lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E a Gênesis também. A Gênesis, o capítulo 14, ela vai falar sobre essa questão da ação dos espíritos e criação fluídicas. Especialmente nos itens 13, a partir do 13 até o 15, ela vem falando sobre o pensamento. Por que o pensamento é o alicerce da vida? Se nós começarmos a traçar aqui as primeiras luzes do que vai nos guiar, a gente muito infantilmente, ingenuamente, nós sabemos que tudo que a gente começa, qualquer obra que a gente tente fazer, primeiro começa no pensamento. A gente começa a pensar naquilo. E a partir do pensamento, a gente de fato começa a executar. Lá na Gênesis fala assim, olha, quando a gente pensa, nós estamos, o nosso pensamento ele vem do fluido cósmico universal, assim como nós também. Nós, enquanto espíritos humanos aqui encarnados, nessa condição humana, nós conseguimos trazer o fluido para o campo espiritual. Esse fluido que eu trago do fluido cósmico é o fluido espiritual, que eu uso para fazer acontecer as coisas que eu faço no meu pensamento, as coisas que eu planejo. Nós vamos começar assim de uma maneira bem simples, para que nós possamos alcançar o pensamento maior. Então a Gênesis vem falando com nós assim, olha, tudo que você executa, um dia já foi pensamento. Isso é importante, porque aí já dá para nós, já nos traz uma responsabilidade. Onde eu estou, como eu estou. O livro dos Espíritos nos serve também de muitos conceitos e traz para nós algumas informações importantes. E ele fala assim, para que eu esteja hoje nessa condição que eu estou aqui, com o corpo carnal que eu estou, começou lá atrás no projeto. Primeiro foi imprimido no perispírito e o perispírito traz para o corpo físico. Então, ou seja, o meu pensamento fez com que eu tivesse um corpo perispiritual e as impressões do corpo espiritual trouxe para o corpo carnal. Então, olha a grandeza do pensamento, a importância do nosso pensamento. Tudo que eu penso vai se transformar em obra. Tudo que eu penso, de uma certa maneira, colabora para que eu possa reverberar. Então, eu estou vibrando os meus pensamentos, inclusive na carne que eu ocupo agora. Um dia foi o meu pensamento, porque eu precisei dessa construção para que eu pudesse habitar. Isso é tão interessante que lá na Gênesis vem falando o seguinte, por exemplo, quando eu começo a pensar e eu começo de uma certa maneira organizar as moléculas, eu estou ali fazendo criações. Lá no campo dos espíritos desencarnados, eles fazem isso somente com o pensamento. Na Gênesis
nós tivéssemos mãos. Ao contrário de nós humanos, que precisamos das mãos para mobilizar a matéria, os espíritos usam o pensamento e a intenção. E a Gênesis chama a atenção para nós que nós criamos, ainda que de maneira inconsciente. Essa criação de maneira inconsciente, a gente vai começar a trabalhar ela daqui a pouco. E nós vamos ver que nós repercutimos essa criação inconsciente sem saber. Às vezes a gente está vibrando numa certa escala e nós nos pegamos muitas vezes falando assim: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Às vezes de uma maneira inconsciente eu sou levada para lá, porque o meu pensamento, mesmo inconscientemente, ainda está criando. Assim fala a Gênesis. E a Gênesis, esse vai o parágrafo da Gênesis, e ela fala para nós assim: a mais, quando eu estou criando imagem, olha só, isso é um reflexo. Quando eu crio algumas imagens no meu pensamento, eu imprimo essas imagens no meu perispírito. E esse meu perispírito, ele age como se fosse um espelho. Esse espelho, trazendo um reflexo, fica como se fosse uma aura da minha criação, uma atmosfera em volta de mim. É o que nós chamamos de formas pensamentos. Essas formas pensamentos, gente, é aquilo que chega antes que eu chegue. Sabe quando eu chego num ambiente e as pessoas mais sensíveis percebem a minha vibração? Não tem uma máxima que a gente repete assim: olha, eu posso enganar vocês com palavras, mas com a minha energia jamais eu vou enganar. E é isso, porque a minha energia vai chegar antes que eu chegue. Todo aquele universo que eu vibro está em mim. É impossível que eu não imprima dentro do meu campo vibracional as minhas ideias e os meus pensamentos, que são as formas pensamentos. Essas formas pensamentos são tão detectáveis que os médiuns ostensivos conseguem captá-las. E as pessoas, aqueles que ainda médiuns, não estão com a mediunidade educada, captam também. E aí nós podemos cair em alguns equívocos. Um deles, por exemplo, é quando a gente capta uma forma de pensamento e a gente pode achar que é a intervenção de um espírito diferente. E não é. Às vezes é o meu pensamento mesmo. A Gênesis fala assim, por exemplo, se eu estou pensando em cometer um assassinato, eu estou vibrando. E eu construo essa obra. E o meu pensamento começa a ficar nessa vibração, nessa energia. Se alguém mais sensível chega perto de mim, vai captar esse sentimento. Não vai saber nem tempo e nem momento. Por quê? Porque ele não captou essa cronometria temporal. O que ele consegue perceber é o evento que eu estou vibrando. É a vibração que eu estou emanando. Então, aí se a pessoa não tem ainda uma educação mediúnica, não sabe do que se trata, ela pode confundir. Pode fazer várias confusões. Essa forma de pensamento é tão importante nós sabermos sobre ela, estudarmos sobre ela, que ela diz muito sobre a auto-obsessão. Ou a obsessão de encarnado para encarnado. Então é tão importante nós sabermos diferenciar. Claro, nós somos influenciados pelos espíritos mais do que a gente imagina, assim nos ensina o livro dos médiuns. No entanto, a gente tem que ter essas questões muito bem entendidas para que a gente não atribua a outras pessoas o que é de inteira responsabilidade nossa. E essa forma de pensamento, ela é captada dessa maneira. Eu percebo a intenção da pessoa. O que na maioria, nós, por muito estarmos ainda ligados na matéria, a gente despreza. Já viram que a gente despreza muitas vezes dessa captação que a gente faz? A gente despreza, deixa para lá, ou a gente prefere ignorar. Então, dentro desse pensamento, vem André Luiz, lá no livro Evolução de Dois Mundos, ele vem falando para nós dois temas importantes. Ele traz para nós dois conceitos importantes. A cocriação em plano maior
dentro do trabalho, modificando o estado do fluido cósmico, eles conseguem criar planetas, sóis, estrelas, para vocês verem a grandeza do pensamento desses espíritos. Como que é profundo o pensamento desses espíritos. Para nós, André Luiz nos trouxe o tema cocriação em plano menor, que é o que nós damos conta de fazer agora, no nosso estado que nós nos encontramos. A nossa cocriação em plano menor, ela é tão importante porque ela vai atuar diretamente no meu físico, psíquico e no meu campo somático, que é tudo isso que eu falei. No meu físico, é quando eu estou colaborando com a criação desse corpo que eu vou habitar. Lá no somático, é quando eu trago as informações que eu preciso trazer. Todas as cargas de energia, aquelas que eu conquistei, aquelas que eu preciso conquistar e principalmente a minha história de espírito imortal. Então eu venho com toda essa carga. Claro que nós, em outros encontros aqui, a gente já considerou que quando nós nos reencarnamos, por uma providência divina, nos cai o véu do esquecimento, para que a gente possa ser convidado a evoluir a partir de agora, né? E a gente vem simplesmente trazendo essa matriz do que nós possamos cumprir. É muito importante também, porque, olha só, se somos pensamento, se a minha construção é pensamento, se tudo em mim é pensamento, André Luiz vem me falando também, lá no livro Evolução dos Mundos, que o meu pensamento é energia, é campo eletromagnético. Ele entra dentro das células. Dentro das células tem as mitocôndrias, que é o campo, é o gerador de energia. É como se fosse a bateria da célula. Essa mitocôndria recebe essa energia e essa energia que está dentro da célula é que vai estar dentro da minha configuração genética. Olha aonde que está o processo meu todo reencarnatório. Responde várias questões que nós temos. Por que eu nasço com tais traços? Por que eu reencarno de tal maneira? Por que eu tenho algumas, eu quero falar assim, algumas propensões? Por que eu sou resistente a certas doenças? Tudo está lá no meu DNA. Que eu contribuí de maneira direta com essa energia do meu pensamento e dentro da lei de causa e efeito, lógico. Porque nós sabemos disso, né? Dentro dessa pitada, dessa receita que sou eu, tem a lei de causa e efeito, tem a intervenção divina, tem uma equipe espiritual e, claro, a minha contribuição. Porque eu sou herdeira de mim mesma. Essa é a grande sacada que a gente pega aqui. Então, quando eu vejo uma cadeia de DNA e essa imagem para nós é muito representativa, é exatamente isso. Porque, de uma certa maneira, sou eu mesmo interferindo ali na minha cadeia. Quando eu estou trazendo a minha energia, quando eu faço com que minhas células vibrem. E vibram, gente. Hoje nós já temos aparelhos, o ECG, né? Que faz a leitura eletromagnética do nosso campo, da nossa mente. É isso. É colocado em mim transmissores e já foi feito no laboratório. Quando eu penso em alguma pessoa, a outra pessoa na outra sala, com neurotransmissores também, consegue perceber e captar que eu estou pensando nela. Existem campos no cérebro dela que acendem. Então, olha só, aonde que atinge o meu pensamento. Por isso que acontece muito com nós, assim, a gente está pensando naquele amigo querido e do nada o amigo te liga. Você está vibrando nele, você está vibrando naquele campo. E aquele amigo vibra com você. É diferente. Um dia eu estava contando isso com uma amiga minha e ela virou para mim e falou assim: então, se eu me apaixonar por Tom Cruise vai apaixonar por mim? O Tom Cruise está vibrando no mesmo campo vibracional que você? Né? A sua onda de pensamento tem essa condição de ultrapassar o seu campo?
Porque é isso também. Lá no livro dos Mensageiros, Dona Maria, quando ela está fazendo uma reunião do culto do lar, os espíritos, a equipe espiritual que está ali na assistência está explicando e está nos trazendo informação sobre a reunião, sobre o culto do lar. Fala assim: olha, o culto do lar sai daqui e vai proteger os filhos dela. Agora, tem orações que não conseguem sair nem do campo vibracional da pessoa. Porque a gente sabe que o bandido também faz oração antes de ir para o assalto, para o assassinato. E aí a equipe espiritual não deixa, porque ele não tem aquela vibração dele. É uma onda tão pesada que não consegue avançar nenhum campo dele. Agora, se eu tenho uma energia boa, uma energia sutil, que consegue transportar-se, ela chega onde que é preciso. E se aquela pessoa estiver conectada comigo, se nós estivermos no mesmo campo vibracional. Já vimos isso, tem um vídeo no YouTube muito acessado que é isso, é uma japonesinha e ela pega algumas varetinhas que estão assim e ela faz uma vibrada. Só responde às outras que vibram na mesma onda. As que não têm conexão ficam na inércia. Para a gente entender que vibração é um captar. E aí começamos a traçar também aonde que estão os espíritos superiores, aonde que estão os espíritos superiores. Por que alguns nos alcançam e por que outros nós temos que correr atrás? Né? Tudo campo energético. O sentimento. Agora que a gente já sabe um pouquinho de pensamento, nós já começamos a entender um pouquinho de pensamento, nós vamos falar sobre sentimento. Que é outro pilar também que muito nos compõe. Nesse estágio que nós estamos agora aqui, a gente faz uma viagem constante em vários momentos do nosso dia. Nós estamos numa situação ainda de viajadores que somos, que a gente consegue manter um estágio vibracional por muito pouco tempo. Então a gente oscila muito. Nós acordamos de humor, no meio do dia a gente se muda, para um pouquinho mais para frente a gente modifica de novo, a gente começa de um jeito e termina de outro. Por quê? Porque nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer vibrar, reverberar em nós esse tipo de estágio, né? Nós não estamos num grande laboratório, então nós estamos em pesquisa de nós mesmos. O sentimento é ele que dá tonalidade e intensidade ao pensamento. Por exemplo, eu comecei a criar um pensamento. Hoje até aconteceu uma coisa bem interessante. Hoje eu estava terminando de arrumar a cozinha do almoço e aí eu recebi a notícia que um tio meu estava para fazer um exame muito crítico, sério. Ele ia trazer um cateterismo no coração e aí para os médicos ver se ele ia suportar o marca-passo. E a família ficou muito tensa com essa notícia. E ali durante os afazeres ali, de terminar de arrumar as coisas da casa, eu comecei a viajar nessa energia, dessa preocupação dele, a família pedindo preço, todo. Eu comecei a pensar nisso. Gente, qual foi o meu sentimento? Eu comecei a ter um sentimento de tristeza, de medo, de preocupação. Então, todos esses sentimentos que eu falei para vocês aqui, foram sentimentos que o pensamento me trouxe. E aí eu que dei a tonalidade para esse pensamento. Aí, nós estamos aqui na doutrina espírita, a gente já começa com um pouquinho de maldade. Quando eu vi que eu já estava viajando nesse pensamento, eu falei assim: peraí, agora é hora de fazer prece. Né? Não é esse pensamento que pode me dominar, não é esse sentimento que vai dar a tonalidade para o meu pensamento. Eu que vou dar a tonalidade. Então agora eu quero vibrar em esperança, em luz, em refazimento. Entende como é assim? A gente pensa agora, quem coordena sou eu. Eu não sou. Allan Kardec fala isso para nós e nos chama a atenção. Às vezes a gente parece uma carruagem, sem ter alguém que nos guia. É preciso tomar as rédeas dessa carruagem. Não pode deixar sair correndo desse jeito, não. A gente precisa voltar. E nós fazemos isso várias vezes, viu, gente? Às vezes a gente está em casa, recebe a notícia até boa também,
A gente começa a viajar e traçar e tal. Quem aqui às vezes recebe uma notícia boa e começa a trazer conteúdos pesados para a notícia boa? Olha, será que vai dar certo? Será que isso é para mim mesmo? Será que e se eu for para lá e não der certo? E se isso acontecer e eu for, né? Olha só, às vezes a gente até na notícia boa a gente dá uma tonalidade, a gente coloca um sentimento negativo. Então o sentimento é importante para isso, porque ele é material. O ser humano precisa fazer o que com o sentimento? Educar ou desenvolver? Exatamente, os dois. A gente precisa educar e desenvolver, principalmente nesse campo nosso, das nossas relações, nossa com o exterior e nossa por dentro também. A gente precisa educar, porque os nossos sentimentos precisam ser educados. Até quando eu estou sofrendo, eu tenho que sofrer com educação. Né? E quando eu estou feliz e quando eu estou bem, eu também tenho que ser educado. E desenvolver. Não dá para ser um ser rudimentar o tempo todo, uma existência inteira. Eu preciso desenvolver alguns sentimentos. Olha, espera aí, por que eu não posso ir mais longe? Gente, você sabe qual que era o meu melhor passatempo na minha adolescência? Tem um livrinho, eu amo esse livro e eu até recomendo. Eu acho que ele já esgotou, tem uns... Não vou falar não, você não vai falar minha adolescência, porque eu me tempo. É O Poder da Mente, de Lauro Trevisan. Lá nesse livrinho, eu ficava horas no meu quarto, trancada lá, porque no livrinho vem ensinando a gente a entrar em alfa, beta e gama. São os estágios da mente. Eu achava o máximo aquilo, me colocar à prova. Será que eu aguento suportar? E o livrinho era um manual mesmo, ele vem te ensinando as técnicas de relaxamento, quais são os primeiros. Eu já vi numa C, parece que na estante virtual tinha uma unidade dele. Então assim, o desenvolver. Eu preciso ir um pouco mais além disso aqui. Eu preciso aprender, ou que seja domar, ou que seja expandir. Eu tenho que fazer isso com meus sentimentos, porque senão eu continuo rude. Nós saímos, gente, do vegetal e das pedras. Olha só. Sabe isso aqui que eu estou fazendo agora? Ó? Respirar. Eu não preciso pensar para respirar, eu respiro. Eu não preciso dar ordem para o meu coração bater, ele bate. Só que eu já estive em reinos que eu precisei construir isso. Eu precisei lá atrás, com a força de um pensamento, organizar as moléculas para que eu tivesse um organismo que funcionasse. E esse organismo que hoje funciona é o organismo mais evoluído dentro desse planeta que nós habitamos. Pensa bem, o tanto que nós já chegamos. E agora nós vamos parar agora que está na hora mais legal. Era como se nós ficássemos fazendo uma casa do alicerce até a laje. E a gente fosse fazendo isso várias vezes. Quando chegasse na parte mais gostosa, que é dar o acabamento, a gente começa a construir outra. Não, agora está na hora da gente enfeitar. A gente já está bem completinho. Agora vamos começar a trazer coisas boas para que essa construção continue seguindo esse passo, essa trajetória. Allan Kardec e Leon Denis, que eu adoro Leon Denis, eles vêm trazendo para nós assim, a gente ficou muito mal ali, ó. Allan Kardec está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 100 e a 257. E Leon Denis é o problema do ser destino da dor. Esse livro é fantástico. Para quem gosta de estudar a ciência dentro da doutrina espírita, é ele. E aí ele vem falando assim, ele coloca para nós, os dois, vem fazendo uma categorização, uma escala evolutiva de onde nós estamos. Quando nós começamos a ser um organismo, quando nós começamos a vibrar em harmonia, a gente está no campo da sensação. É lá o nosso primeiro estágio. Lá no campo da sensação, a gente está voltado para os nossos prazeres imediatos. E sensação é o quê? É os sentidos mesmo. É o tato, o olfato, a audição. Quando eu estou somente nesse campo, tudo que me alcança e tudo que eu desejo está bem perto.
Eu quero coisas para agora. Eu quero realizações imediatas. Então, aonde que eu tô? Eu tô apegada à comida, à bebida, à desordem sexual. As pessoas que ainda estão vibrando nesse tipo de emoção, nesse tipo de sentimento, são as pessoas que a gente vê aqui. É as pessoas que estão muito próximas ainda da cessação a troca e efeito rápido. Ela só fica ali. Ela não consegue aprofundar um pouquinho mais o seu sentimento. Por isso que é tão importante a gente desenvolver nosso sentimento. Quando eu já estou um passinho mais evoluído, eu vou para a área das emoções. Aí eu já consigo sentir mais um pouquinho. Apesar de eu já ter saído da sensação, eu ainda continuo atrelado a prazeres imediatos. Não é o prazer da agora, mas é o prazer que eu posso alcançar. Sabe? Eu ainda não consigo mentalizar e eu ainda não consigo racionalizar. Eu só estou na velocidade. Por isso que o medo, euforia e o excesso de adrenalina. Você quer, a sua mente está começando um processo de despertar. E você, por não ter conhecimento, você quer doses altas de adrenalina o tempo todo. Eu tenho um apego pelo perigo. Eu tenho um apego para me colocar em prova o tempo todo. Por quê? Porque o meu cérebro já está começando, a minha energia vital já está começando a me trazer informações e eu ainda não consegui educar e desenvolver. E aí eu quero prazeres agora. Eu preciso entender, por exemplo, que dentro dessa escala, o medo ali é um alerta, tá, gente? O medo é uma das vibrações mais baixas que o ser humano tá. Então, cuidado. Se eu estou sentindo medo o tempo todo, proteja-se, cuide-se. Quando eu já começo a pensar, por que eu estou com medo? Por que eu estou com tanto frio? Por que o álcool me atrai tanto? Por que o sexo é o único prazer que eu encontro na minha vida? Ou por que o sexo tem que ser um prazer constante na minha vida? Eu já estou na hora dos sentimentos. São aquelas pessoas que já começam a se observar. Ela já começa a entender que ela não está só a passeio. Ela já começa a perceber que ela é alguma coisa a mais. Eu não sou só carne e osso. Peraí. Tá, eu sinto frio, eu sinto fome, mas eu preciso comer o tempo todo? Eu preciso beber o tempo todo? Eu preciso viver o tempo todo nesse estágio aqui de euforia constante? Por que eu estou assim? É porque você já está na área de sentimento. Quando você começa a fazer esses questionamentos, você já está na hora de sentimento. Claro, nós viajamos nesses sentimentos o tempo todo. E aí vem uma associação muito importante, que nós fazemos lá com o pensamento. Olha, os nossos pensamentos, imagina um céu bem azul. Os nossos pensamentos são nuvens. Elas vão passando. E elas passam o tempo todo. Algumas turbulentas, outras clarinhas. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que escolher em qual eu fico mais tempo. Aqui é a mesma coisa. Quando eu atrelo e que eu faço a ligação do meu pensamento com os meus sentimentos, eu já escolho aonde que eu gasto energia. Aonde que eu fico mais tempo. Chico Xavier tem uma historinha muito boa e ele, para resumir, ele falava assim, foi uma pessoa procurar ele e ele falou assim, olha, o pensamento é um passarinho com um ninho que constrói na sua cabeça. Se o passarinho estiver bem, for um passarinho bom, tudo legal. Agora, se for um urubu, fica mais difícil a gente deixar um urubu na nossa cabeça, né? Para a gente selecionar os nossos pensamentos. Porque através da seleção que eu faço dos meus pensamentos, eu sei quais são os meus sentimentos. Não é lindo? É muito bonito. Por isso que é tão importante a gente trazer para a nossa realidade isso tudo e a gente começar de fato a querer entender isso.
Porque à medida que eu vou pesquisando, que eu vou entrando nesses temas, eu estou em busca dessa pessoa que está aqui, né? Essa pessoa que sou eu. E quando eu me compreendo melhor, eu já consigo fugir um pouco de algumas armadilhas. Eu posso ficar um tempinho lá na fase da emoção. Eu posso ficar um tempinho na fase da sensação. Porque ainda somos nós. Agora, o que eu não posso ficar mais é o tempo todo nessa fase. Quando temos a nossa vida interna não reconhecida e só vivemos para a vida externa, é natural que vamos viver uma existência muito vinculada à sensação. É isso aí. É a lógica. Se eu não questiono, se eu não pergunto, se eu não entendo, eu estou na sensação. E agora eu vou falar com vocês. Viver na sensação é cruel demais. Lá, quando nós estávamos aprendendo sobre, junto com André Luiz, e André Luiz nos ensinando ali sobre a cocriação em plano menor, é ali que a gente faz as nossas doenças, viu, gente? É ali que a gente contamina esse corpo que eu habito. E aí nós perguntamos, e é uma pergunta muito recorrente, e uma pergunta muito oportuna, porque fala assim, olha, engraçado, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho pensamentos ruins. Por que certa doença me acometeu? Porque lá atrás eu trabalhei. Lá atrás eu contaminei as minhas células com pensamentos e ações. E aí hoje a doença chegou até mim. Inclusive, muitas das vezes, os espíritos, e o livro dos espíritos e o livro dos médiuns nos ensina isso. Às vezes, exatamente, te pegar no momento bom para que você saia vitorioso dessa tarefa. Agora, precisamos entender qual é a definição de vitória nisso. Às vezes a gente acha que a vitória é a cura, mas precisamos entender que a cura é um processo eterno. Né? Morrer não é uma sentença. Morrer é uma mudança de estágio. Então, olha, eu preciso compreender isso. Qual é a minha vibração? Se eu sou criadora, se eu sou co-criadora, que é o termo que André Luiz fala, porque é isso. Quando ele fala co-criador, é porque você participa junto da sua criação. O que eu quero trazer para as minhas células? Quais energias que eu quero? Eu preciso sair desses estágios que me suplantam, né? Que me estacionam. Eu preciso começar a entender que para mim existem coisas maiores, sentimentos maiores. Junto com o pensamento e o sentimento, precisa da vontade. Nas obras de Kardec, Kardec não dá uma definição sobre vontade, não. Mas Kardec fez um discurso dentro da Sociedade Parisiense em Paris, e aí depois esse discurso foi colocado na Revista Espírita de dezembro de 1864. E ele fala assim, ó, é pela vontade que o Espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Aqui ele já começa a dar para nós uma ideia de que a vontade é ação. Vontade é agir. Eu tenho pensamento, eu tenho sentimento, mas eu posso ter tudo isso sentado na cadeira. Inclusive, acredito que durante o nosso encontro aqui, vocês estão assim, pensando, sentindo, pensando. Agora, quando chega a vontade, eu acho. A vontade é a ação. Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Kardec, de novo, trazendo para nós aquela primeira frase nossa lá que eu comecei. É o meu pensamento. Se eu consigo agir no campo material, imagina o que eu posso fazer no campo fluídico. Ele trazendo e fazendo essa relação da vontade junto com o sentimento. Lá no site Consolador, vem falando para nós assim, ó, a vontade é força motriz, ou seja, ela é o botão. Aí isso já é um termo de Leon Denis que fala isso. Ela é um botão mesmo, que você aperta. É quando você já está ali munido de sentimento, de pensamento, e aí a vontade é esse carro-chefe que faz a gente andar, faz a coisa acontecer. No capítulo 2, Pensamento e Vida,
vem um termo chamado gerência esclarecida e vigilante. Esse aqui é um termo que o Emmanuel trouxe para nós, e Emmanuel traz esse termo e é muito interessante. Ele fala assim, olha, a vontade, ele faz uma metáfora, como se o nosso cérebro fosse um departamento. E dentro desse departamento tivesse vários gabinetes. Esses gabinetes, cada um é destinado a uma coisa, ao desejo, à emoção, à fome, tudo. Quem é o gerente desses gabinetes é a vontade. É a vontade que está ali no comando desses gabinetes. Quando eu li isso, sabe o que eu lembrei? Daquele filme Eternamente, Divertidamente 2. No filme Divertidamente 2, para quem não assistiu, é assim, uma menininha, ela já entra na pré-adolescência. Quando ela entra na pré-adolescência, ela vai para um campeonato de vôlei, campeonato de esporte, não, hockey. Ela vai para um campeonato. E aí, com a emoção e com a angústia de viver esse processo de participar desse campeonato, quem toma conta, quem começa a comandar o cérebro dela é a angústia. E aí ela tem várias questões. Quando ela está ali na angústia, ali, outros sentimentos que estavam ali também, falam assim, não, sou eu. E começa uma briga de sentimentos dentro da cabecinha da menininha. E ela entra em curto-circuito. Até que os sentimentos básicos falam assim, não, a gente vai tomar as rédeas aqui. Olha só que interessante, Emmanuel veio falando isso para nós aqui. É preciso que a vontade tome conta dos departamentos, porque senão tudo entra em desequilíbrio. E se por um acaso entrar em desequilíbrio, gente, a gente enlouquece. Se eu não conseguir dar conta de todos os meus sentimentos, eu perco a noção, eu perco a trilha do meu caminho. E é tão importante isso que, por exemplo, quando a vontade está vinculada na mente, e por que a vontade tem que estar vinculada na mente? Porque é lá que está escrita as leis divinas. Por isso que a gente faz todo esse processo assim, dentro da casa espírita, deveria ser o processo individual e particular de todos nós. Procurar crescimento. Quando eu faço esse processo e eu estou vinculada, a minha vontade, ela tem um tema. Ela sabe onde ela deve injetar energia. Ela vai me direcionando, né? Lembra que eu falei lá da sensação e tal, que eu vivo só por emoções? Então, tem que ter uma vontade de falar assim, peraí, não dá para me viver uma existência inteira só nessas questões da carne. Vontade. Quando eu tomo essa decisão, é a minha vontade que está falando. E aí, quando essa vontade está atrelada às leis que eu sei que são leis inscritas em mim, eu percebo que essa vontade é uma vontade ordenada. Essa é a importância da vontade. A importância da gente fazer com que isso aconteça e que aconteça de uma maneira racional. Racional e uma maneira evolutiva. Olha só. Quando a minha vontade ainda está muito ligada ao campo do desejo, ao campo das coisas imediatas, a minha vontade ainda não está trabalhada. Eu ainda não entendi o meu processo total. Eu estou apenas nessas questões ainda muito terra, muito material. E não é essa a nossa missão aqui. A nossa missão aqui é isso aqui. É resplandecer. É vibrar. É sair dessa prisão que é a carne. Esse veículo poderoso e que me faz, e que me possibilita esse estágio aqui, é o mesmo veículo que me aprisiona. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me contando esses dias agora da profunda tristeza que ele sente e da falta de energia que ele está. E aí eu perguntei para ele assim, como que é seu sono? Ele falou, então, minha vontade é ficar só dormindo. Isso é muito característico, viu, gente? De várias questões que não é o objetivo nosso entrar aqui agora.
Mas isso é muito característico nosso também, porque o sono é a emancipação da alma. Durante o sono, a gente goza de uma certa liberdade. Então é natural que em alguns processos do começo de uma depressão ou do começo de uma angústia, a gente queria passar muito tempo dormindo. É o perigo. Por quê? Porque chega uma hora, o meu corpo físico tem uma tolerância. Para mim viver bem, né? Cada um tem o seu ciclo aí, mas a gente dormir mais de 12 horas não é saudável. Então, se você está querendo dormir mais de 12 horas, preste atenção nos apelos que está acontecendo na sua vida. E essa perda desse estímulo pela vida. Nós não precisamos ter contato com coisas que nos estimulem a estar aqui. Ainda que saibamos de todas essas orientações. É um estágio profissional? Sim. É um estágio que nos causa um certo aprisionamento? Sim. Mas é um estágio importantíssimo para a nossa redenção. Posso usar essa palavra sem nenhum medo de errar, porque é isso mesmo. A partir do momento que a gente começa a se deslocar, né, a se tornar mais leve, a gente está a caminho dessa redenção tão ansiosa dentro de nós, que a gente tanto tem necessidade, ainda que não saibamos. Lembra quando eu comecei lá no começo, que lá na Gênesis vem nos explicando assim, que a gente tem alguns pensamentos e alguns dos nossos pensamentos é inconsciente? É isso. Às vezes eu tenho alguns pensamentos que é inconsciente. Eu fico pensando e ainda não trouxe para a consciência. Alguns de nós, alguns são trazidos para que a gente resolva, sabe? É trazido para a nossa consciência, para o nosso mundo, que a gente consiga. Agora outros não. Outros continuam lá no inconsciente. E continuando lá no inconsciente, a gente às vezes sofre pela ação, sofre as dores daquele pensamento que eu ainda não consegui elaborar. Então essa caminhada do autoconhecimento é importantíssima para me trazer luz para esse espírito que um dia vai resplandecer. Nós estamos chegando agora no finalzinho do nosso encontro aqui. Espero que tenha trazido toda essa vontade de pesquisar, sabe? Que todo mundo saia daqui querendo conhecer um pouquinho mais sobre Leon Denis, Kardec, ler a Gênesis novamente, ler os livros. Eu espero que isso, porque dentro da nossa limitação a gente consegue trazer, mas o tema é grande demais, o tema é profundo demais, e a gente tem que ficar monitorando, porque a vontade é ficar viajando em cada um desses setores. Nós poderíamos fazer um encontro aqui só para pensamento, um encontro só para sentimento, um encontro só para vontade. Então a gente tem que trazer um pouquinho de cada um para que isso aconteça no íntimo. A importância do nosso encontro aqui e o objetivo do nosso encontro aqui é esse, que a gente saia daqui com essa vontade de fazer acontecer, de crescer, sabe? Quando o palestrante vem aqui na frente, ele vem trazer uma mínima ilustração, porque a capacidade de nós é muito individual e a capacidade é gigantesca. Então eu tenho certeza que quando nós nos encontrarmos novamente, cada um tiver lido um pouquinho, vocês vão saber muito mais do que eu trouxe, porque é assim que se faz o conhecimento. Então eu espero ter contribuído para esse crescimento íntimo de cada um de nós aqui, e que seja uma noite abençoada para todos nós, que a gente percorra um caminho muito longo e que essa distância seja uma distância importantíssima para que a gente dê razão da nossa existência aqui e agora. Muito obrigada, viu?